Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, tá? Vou pedir para que vocês não desanimem. Eu sei que é um momento muito difícil, mas mantenham o foco no conhecimento, ocupem a mente de vocês, né, com coisas boas, com atividades boas. E o estudo eu acho que é uma boa forma, né, de se manter pensante e aguardar esse momento todo passar. Tá bom? O que precisar, estou aqui à disposição. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos no segundo ano, lembrando que o nosso recorte é o Brasil, tá? Então eu vou para o capítulo 7 e 8 do volume 2. Esse mapa que eu tenho aqui é um mapa do Brasil físico, o que vai ser interessante também para nossa análise, porque a gente viu, né, vários elementos físicos brasileiros, desde do solo, do clima, da hidrografia, da geomorfologia brasileira, tá? E agora a gente vai fazer um recortezinho numa área que a gente chama de Amazônia. Lembrando também que a gente falou sobre regionalização, né? Todo o processo que levou hoje a gente ter essa divisão do Brasil, né, entre norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Essa é a regionalização oficial do IBGE, mas eu também tenho a divisão dos complexos regionais, né, desses grandes complexos geoeconômicos, que é uma regionalização da década de 60 do governo militar, que dividiu o Brasil dessa forma como uma forma de buscar a integração econômica, desenvolvimento econômico, principalmente de áreas que ainda não tinham sido desenvolvidas. Esse é exatamente o nosso ponto de análise, né? A gente vai analisar o que a gente chama da Amazônia, né, da vegetação amazônica, dessa grande floresta equatorial, do qual boa parte está situado no território brasileiro. Né? A gente sabe que é uma grande floresta, aqui no meu mapa ela está sendo demonstrada a partir dessa grande faixa verde, né? Essa é a área dessa grande floresta equatorial. É claro que ela faz limite com outros países, o Brasil faz limite com outros países, e aí ela também se apresenta em países fronteiriços daqui, né? Então a gente, inclusive, existe uma certa regionalização da Amazônia que chama de, né, Amazônia Internacional, né? Amazônia Legal, que seria a nossa Amazônia, que faz parte dos limites territoriais brasileiros, e a Amazônia Internacional. E aí existe uma outra discussão que não tem a ver com regionalização, que é sobre a possível internacionalização da Amazônia. Mas por que esse grande interesse nessa floresta? Por que países, principalmente países ricos, têm interesse que essa grande floresta ela seja de uso comum do mundo? Tá? Primeiro, é uma grande floresta com uma grande biodiversidade, com características, né, de plantas acostumadas a grande umidade, com plantas de diferentes portes, com diferentes tipos de vegetais, com diferentes tipos de árvores. Então, uma fauna muito diversificada, tá? O que transforma ela numa grande floresta, uma grande selva, né? Isso, se a gente pensa do ponto de vista econômico, é uma grande fonte, é um grande recurso natural. Tá? Mas ela tem uma importância muito grande no planeta, porque ela é uma área que oferece grande umidade, grandes quantidades de carbono para a atmosfera. Né? E isso, de alguma forma, equilibra o clima, equilibra a distribuição de carbono na atmosfera também. Então, por isso que ela é uma área de grande interesse. Essa grande floresta equatorial é uma área de grande interesse no mundo também. Na página 135 eu tenho aqui uma imagem bacana que divide os andares, né, que a gente chama de andares dessa floresta, de acordo com o porte das plantas. Tá? Eu tenho a mata de igapó, a mata de várzea, a mata de terra firme. E essas matas, elas fazem parte dessas grandes divisões na floresta amazônica que está totalmente descrita. O clima da Amazônia, clima equatorial. O que isso quer dizer? Altas temperaturas, alto nível pluviométrico, né? Principalmente marcado por chuvas que a gente chama de chuvas convectivas, né? Que a gente falou um pouquinho dessas chuvas na última aula, que são chuvas que são feitas a partir, né,
de grande massa de vapor d'água subindo a atmosfera, né, atingindo uma temperatura e depois voltando em forma de chuva. Então, o índice pluviométrico é muito grande e, consequentemente, alguns índices de inundações das suas bacias hidrográficas também, o que leva, às vezes, uma peregrinação de pessoas de uma área para outra ali. Tudo bem? A quantidade de evaporação nessa área ela é tão grande que o núcleo de pesquisa de previsões do tempo considerou que existem como se fossem rios atmosféricos. A evaporação, a evapotranspiração, a grande quantidade de vapor d'água geram uma espécie de rios na atmosfera, de tamanha a quantidade de vapor d'água, né, de gases na atmosfera que ela acaba oferecendo. Esses rios percorrem tanto o território brasileiro como boa parte da América do Sul, né, e de alguma forma equilibra a temperatura dessa área. Se eu tenho uma grande quantidade de chuva, era para eu ter também um grande empobrecimento do solo, né? Porque a chuva pode causar um grande processo de lixiviação, né? Pode levar os recursos minerais do solo embora e pode levar à laterização também, né? Que é transformar a camada, essa camada que seria a camada fértil, numa camada não fértil, infértil. O que faz com que a Amazônia continue tendo solos férteis, continue tendo bons solos, na verdade, é essa grande quantidade de vegetação, né, que protege o solo e a partir do momento que essas plantas vão caindo no solo, vai formando uma serrapilheira que mantém a fertilidade do horizonte principal, né, do horizonte A do solo, o que permite uma fertilidade desse solo. Eu fiz até um esqueminha aqui, ó. Seria mais ou menos isso. Eu tenho, se não fosse a vegetação, as grandes folhas, né, das árvores, de algumas espécies vegetais, esse solo ele seria totalmente empobrecido. Mas graças à proteção da vegetação e essa camada, né, de vegetação que cai nesse primeiro horizonte do solo, ela acaba com o tempo, né, gerando um fertilizante natural e aí permanece essa fertilização dessa área, desse solo. Porque se eu tenho uma grande quantidade de chuva, a tendência era que esse solo fosse empobrecido, fosse lateralizado ou lixiviado. E não acontece por causa dessa proteção vegetal. Então é por isso que se discute tanto, e aí teve, inclusive nos meios de comunicação, a importância das não queimadas, né? Porque as queimadas acabam empobrecendo esse solo. Porque a queimada tira a proteção vegetal dessa área. Se eu tiro a proteção vegetal dessa área, eu tenho um empobrecimento total do solo. E, consequentemente, para as práticas agrícolas, eu vou ter um grande custo, porque eu vou precisar de mais insumos para transformar esse solo, né, de mais mecanização para transformar esse solo fértil. Por isso que se discute essas queimadas, né? Por que não pode haver essas queimadas? Por que tem que haver uma grande fiscalização? Por causa do empobrecimento. Primeiro, né, também a perda da biodiversidade dessa grande floresta e também o empobrecimento desse solo, principalmente para práticas agrícolas que ocorrem nessa área, né? Tanto a prática agrícola quanto a prática extrativista. Na página 138 eu tenho grandes mapas mostrando tanto a formação da geomorfologia quanto as bacias hidrográficas, tá? Lembrando que é uma área também com grande quantidade de rios. Essa grande riqueza vegetal, essa grande riqueza da biodiversidade da Amazônia faz dela um grande foco de interesse internacional. E aí, né, essa preocupação fez com que, principalmente na década de 70, o governo militar ele promovesse projetos, né, para ocupação permanente dessa área, para o desenvolvimento econômico, né, nos moldes do capitalismo nessa área, tá, em promover uma integração econômica dessa área com o restante do país. Então, uma série de projetos, né? Começou ali com a Transamazônica, uma grande rodovia de integração. Depois eu tenho o projeto Radan, lembra? Que inclusive foi utilizado para fazer análise da geomorfologia, da classificação de relevo também, a partir desse projeto. O projeto Trombetas, eu tinha a constituição de agrovilas e
né, tudo isso para promover a ocupação, para promover a economia, né, e para promover o desenvolvimento da exploração de recursos minerais nessa área, tá? Porque a gente sabe que no passado a exploração do látex levou um desenvolvimento, principalmente nas cidades de Belém e de Manaus, mas que foi um boom de crescimento e depois houve um esvaziamento a partir do não interesse desse produto, do látex no mundo. Então a ideia é que não fosse um desenvolvimento parecido, um grande boom e depois acabasse. A ideia é que essa área do Brasil fosse permanentemente desenvolvida. Tá? Então, depois da década de 80 e 90, eu tenho o polo da Zona Franca de Manaus, depois eu tenho a Sudan, né, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, eu tenho a construção de algumas hidrelétricas importantes para o fornecimento de eletricidade. Então, aqui na página 143, eu tenho, por exemplo, o que destacou nesse grande projeto de desenvolvimento da Amazônia. Eu tenho a necessidade dessa integração nacional, né? A necessidade da integração física da Amazônia, né? Para poder também, a Amazônia é nossa, né? Para poder diminuir um pouco desse interesse dos estrangeiros, né, na Amazônia, e tenho também uma forma de promover, né, as companhias nacionais e as transnacionais no território brasileiro, atendendo interesses do capital, né? Então uma série de projetos foram viabilizados para o desenvolvimento e integração econômica da Amazônia no restante do país, tudo bem? É uma área com grande recurso mineral, que hoje tem uma grande atividade agropecuária, tá bom? Principalmente com a presença de soja, e aí a soja, né, que é uma monocultura, são desenvolvidas nos grandes latifúndios. Acaba que eu tenho um conflito sim de terra hoje, um conflito muito sério de terra nessa área, né? Principalmente desses latifundiários, junto com a população nativa, né? Seja indígena ou extrativista, acaba havendo um grande conflito territorial nessa área também, tá? Então, eu ainda tenho também uma grande exploração vegetal, sejam das madeireiras legais ou ilegais no território da Amazônia, tá? É claro que se busca uma grande fiscalização para que as madeireiras ilegais não façam grandes estragos de desmatamento, né? Então tem que haver, né, essa fiscalização para que não há a extinção desses recursos, seja os recursos, né, minerais, né, os recursos vegetais, tá? Então tem que ter uma grande fiscalização dessa área, dessa Amazônia legal, para que não haja um grande processo de desmatamento e, consequente, uma grande diminuição dessa biodiversidade. A questão dos estrangeiros no país também é uma coisa que preocupa o governo brasileiro, porque tanto por causa da biopirataria, ou seja, né, lembrando que uma das grandes diferenciais da floresta amazônica é a presença de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem na Amazônia, né? E isso acaba sendo interesse para grupos de biopirataria, né, que levam esse produto para estudar fora ou querem patentear como se fosse de outro lugar. Então a biopirataria é uma coisa que preocupa muito ali, né? Então tem algumas ONGs de preservação, mas essas ONGs também, se não tiver uma fiscalização, elas podem servir o interesse dos países centrais nessa busca dessa internacionalização da Amazônia, tá? E tem algumas que defendem, algumas pessoas que marcaram ali a luta a favor dos extrativistas, né? E lembrando que é na Amazônia que surge a primeira reserva extrativista, né, do Brasil, né, que é uma unidade de conservação que permite a exploração econômica de forma sustentável. A partir desse primeiro modelo é que, por exemplo, nós aqui em Arraial do Cabo tivemos a nossa reserva extrativista marinha, né, que foi muito pensado nesse modelo da Amazônia. E aí a gente tem essa reserva que é uma forma de garantir os recursos naturais e a manutenção das populações, né, da economia das populações nativas do território. Tudo bem? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Lembrando que esse é o nosso recorte amazônico, acho que a gente continua depois analisando um pouco mais dessa área, porque é uma área de grande interesse, tá? Internacional mesmo. Se busca com que esse território se torne de bem comum. E aí a soberania, né, do nosso país, ela tem que se destacar nesse momento para que impeça essa busca de alfinetar e de querer um pedaço da Amazônia para os outros países. Tudo bem?
Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo!